Nesse fim de semana, a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, recebeu a 5ª edição da Conferência da Ação Política Conservadora, CEPAC, versão brasileira de um evento norte-americano considerado o maior fórum conservador dos Estados Unidos. A iniciativa foi o motivo da primeira visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao Brasil. Ele não se encontrou com o presidente Lula, mas discursou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o evento, uma repórter da CNN Brasil, chamada Isadora Aires, foi estilizada e expulsa por participantes. Eduardo Costa, final de semana movimentado lá no sul do país. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, primeiro eu acho que é direito da extrema direita se reunir, é saudável para a democracia que os grupos que têm afinidade ideológica conversem, discutam, se organizem, isso tudo está dentro da regra. O Milei é um doido, né? A impressão que eu tenho de longe é que a Argentina elegeu um doido. E ele devia estar cuidando da situação econômica do país. Outro dia eu fiquei sabendo, João, o dólar aqui está apavorando a gente, que está 5,5, lá tá, um dólar vale 1.400 pesos. Imagina viver um negócio desse. Eu falei, será que isso é verdade? Preciso ir lá. Bom, ele devia estar cuidando da vida dele, e se viesse ao Brasil, é de bom tom, um presidente, diga pelo menos pro outro, estou passando por aí. Mas, enfim, ele não agrediu o presidente, ficou na dele, tá tudo certo. Agora, o que me incomoda profundamente é saber que, mais uma vez, expulsaram uma jornalista e seus colegas de equipe de um evento. Isso virou moda no Brasil. Eu me pergunto, você lembra, Júnior, quando tinha aquele cercadinho lá em Brasília, que eu ficava assim, por que os editores deixam os repórteres irem lá, gente? Então eu me pergunto, estou escrevendo um artigo que eu vou mandar para publicar na tatiaia.com.br e mandar para minha amiga Lina Rocha, presidente do Sindicato dos Jornalistas, falar com a FENAGE, gente, para reunir com a ABERT, com a Associação dos Jornais, com os patrões, para discutir. Olha a minha proposta, Júnior. Toda vez que um repórter for a um evento e for hostilizado, ele vai imediatamente para casa com os seus colegas e ninguém divulga nada do evento. Pronto. Ninguém divulga nada. É a não violência. Esquece os agressores, os extremistas, os raivosos, que uma repórter não decide a linha editorial. Essa Isadora, ela não decide o que vai ao ar na CNN, não. Então, é isso. Chegou lá, foi agredido, vai para casa, os colegas em solidariedade vão também, ninguém divulga. Isso me tira do eixo, viu? Ô William Travassos, um evento gigantesco lá no sul do país, gente de todas as partes do país e muita gente também da América Latina, né? Num estado que é conservador, ou seja, o contexto todo formado para um grande evento da direita conservadora, às vésperas aí da próxima eleição para prefeito. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Primeiro, eu assino embaixo do que o Edu falou sobre a agressão à jornalista. Ela está ali cumprindo o papel dela, né? A Itatiaia esteve presente, por exemplo, no jantar do Bolsonaro, era a única emissora lá e nós não fomos hostilizados, e é o correto. A gente está ali para documentar aquele fato, que é um fato histórico. A gente tem um movimento conservador. Qual é o objetivo do CEPAC? Eu até peguei lá no Instituto para poder, né, a gente começar a entender esse movimento, que fala o seguinte: buscar reunir agentes públicos eleitos, lideranças conservadoras e milhares de ativistas para que aprofundem e ampliem o conhecimento enquanto capacitam conservadores com habilidades para se tornarem ativistas mais eficazes. Da mesma forma que a esquerda tem lá o Foro de São Paulo, que o Lula tem o seu instituto, agora a gente tem esse instituto, né, dos conservadores, e para fazer parte desse grupo, Edu, você tem lá as mensalidades, começa em R$50, né, por mês, e isso vai até, deixa eu pegar aqui, ó, de 50 a R$500 por mês. Depois, por ano, você vai pagar em torno de 200, tem as categorias, prata, ouro, que vai de 250 por mês, 500 a R$5.000. Isso nada mais é do que uma forma de ganhar dinheiro, de aplicar dinheiro em campanha. Quando você pega esse encontro, ele tem em torno de 7 patrocinadores. A gente começa a entender que, na verdade, existe sim um investimento de uma onda conservadora mundial nesse segmento. Então isso envolve grana. A gente está falando de uma corrida eleitoral onde você precisa de dinheiro para poder emplacar, você está capacitando as pessoas na direita, porque o que mais se fala
dentro dos conservadores é o quê? A direita não sabe se articular com a esquerda, então estão treinando a turma da esquerda. A gente está vivendo um momento de transformação, baseado no que aconteceu nos Estados Unidos lá com esse movimento, vem de lá. Então assim, o Eduardo pegou a ideia, aplicou no Brasil e a turma está comprando. Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, não, é o Eduardo Bolsonaro, perdão, Edu. Quando eu vejo um Milei, um presidente visitando o país, acho de uma indelicadeza, né? Ele ir num evento e não bater na porta de quem comanda o país. E concordo com o Eduardo. Quando eu olho pro Milei, ele ganhou a medalha do imbrochável. Falei, gente, pelo amor. Aí, desculpa, gente, aí virou piada. Mas tudo bem, vamos em frente. Isso é sério? Você tá falando sério? Ele ganhou. Incomível. Incomível, imbrochável, tomou uma medalha. Aí o cara. Eu falei, será que ele tem noção? Cara, eu tô falando do presidente de um país. Aí aí tem um pouco de humor, de deboche, talvez para chamar a atenção. Acho que faz parte da estratégia. Agora, é uma nova realidade e a gente só vai conseguir interpretar depois que passar, porque o fato histórico é esse, né? Uhum. A gente só consegue analisar a história depois que estamos nós vivendo uma ruptura? Talvez. Ô Rita Mundinho, um evento grande lá no sul do país. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, eu fico aí com as palavras do Eduardo e endosso aqui, não, é inaceitável esse tipo de ação contra a imprensa, seja ela quem for, qual for. E, na verdade, o intuito, né, é divulgar e levar à população o que está acontecendo. Então, isso é cercear mesmo a liberdade de imprensa. E o que o Eduardo falou, eu concordo com ele. Já que alguém foi hostilizado, vai embora para casa e não cubram. Porque um evento sem cobertura, ele, para a grande maioria da população, ele simplesmente não aconteceu. Então, eu acho que é por aí. Não existe uma boa relação com a imprensa, relação que teria que haver, né, uma relação justa, democrática, de permitir a divulgação, de permitir a cobertura de um evento. Então, que ele não exista para a população se a mídia não cobrir. Marcelo da Fonseca, para a gente arrematar esse assunto, um evento grande que movimentou lideranças não só do Brasil como da América Latina também. Nosso William falava que em alguns momentos até com um certo deboche e tal, para chamar a atenção. Quando você olha para tudo que aconteceu no fim de semana, inclusive com a cobertura da Itatiaia, Edilene Lopes esteve por lá, qual que é o saldo que você tira? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Quando a gente fala dessa medalha dos 3 Is, não tem como não debochar um pouco, né? Porque realmente é o tipo de coisa que pega muito mal, parece até uma brincadeira de criança, né? Mas primeiro, antes de mais nada, solidarizar, né, com os repórteres que foram hostilizados. Entre eles estava até o Pedro Augusto Figueiredo, um ex-colega nosso aqui da Itatiaia, hoje está no Jornal Estado de São Paulo, e é uma pena, né, porque eles foram fazer perguntas que eu acho que o Brasil todo queria saber, né? Eles foram perguntar para Michele e para o ex-presidente Bolsonaro sobre o inquérito das joias. Eles foram questionar exatamente aquele onde o calo aperta mais, eu acho, na família Bolsonaro, que é o caso que eles não têm explicação ainda, eles ainda não se posicionaram, né? O ex-presidente até falou, eu falo sobre isso ao vivo na Rede Globo. Não, Bolsonaro, você tem que falar para todos os seus seguidores, para todos os seus eleitores, né? Deveria falar em todas as entrevistas, abrir uma live, explicar os detalhes, falar sobre o inquérito, quanto mais transparência, melhor. Eu acho que esse evento, Júnior, ele mostra, por um lado, a força, né, que o bolsonarismo tem, que a direita no Brasil tem, e isso é inegável, realmente a participação muito grande de vários campos até políticos, né? Alguns mais moderados, alguns mais radicais. Então o Bolsonaro mostra que ele ainda tem muita força e que ele ainda é um nome da política muito forte. Por outro lado, mostra que esse campo, ele não tem um plano B, né? A gente vê a maioria das falas foi apostando no Bolsonaro para 2026, lembrando que o Bolsonaro está inelegível. Então parece que o campo da direita mais radical, ele não pensa no plano B até a próxima eleição presidencial. Eles querem insistir numa alternativa que parece que não tá, né, não vai ser viável. Isso me lembra muito o PT em 2018. Eu lembro que quando o Lula, né, estava inelegível, né, ele tinha sido condenado, tinha caído na ficha limpa, o PT não queria discutir uma alternativa ao Lula, né? E aí insistiam que o Lula ia ser candidato, no fim das contas o Lula não pôde ser candidato, colocaram o Haddad, e o Haddad não teve voto suficiente. Então parece que o bolsonarismo, ele se parece muito com o petismo em alguns pontos, né? Não querem discutir um plano B, não querem discutir uma alternativa, e talvez isso vai prejudicar o próprio grupo. Eu só queria deixar claro, viu, Júnior, que eu não acho que jornalista não deva ser criticado, tá? Eu leio o meu Instagram, o YouTube da rádio, vejo as críticas, algumas eu absolvo.
As grosserias dão, o resto eu sou muito. E acho, gente, que tem um negócio bacana demais em se tratando de rádio, televisão, jornal, tudo. Não gostou, faz uma linha que você considera desonesta, deixa de ver. Agora não vai bater em quem não tem nada a ver com a história na rua, não. E que no dá, Edu, é para também impedir de fazer perguntas, né? O repórter que tá no evento, ele quer perguntar sobre a notícia mais quente, que é o quê? A denúncia da Polícia Federal sobre as joias. Vai perguntar para Michele quem matou Jesus Cristo? Não dá então, para querer impedir o repórter de fazer as perguntas que têm que ser feitas. Mas aí que vem a história do radicalismo. Esse é o grande problema, né? Quando você tem o radical, seja de direita ou de esquerda, ali você perde a razão. Quando perde a razão, gente, não dá para discutir, não é? Foge toda a regra. O Lula pode ter todos os defeitos do mundo. Outro dia o Lula estava aqui em Contagem, começaram a vaiar o Matheus Simões, vice-governador de Minas. Mas aquilo foi estratégia, aquilo foi palco. Foi palco porque no dia anterior ele falou isso. Ele falou: se alguém vaiar um convidado meu, eu vou ser o primeiro a reprimir. No dia seguinte ele fez isso. Ô Travassos, nós criticamos quem é grosso. Na hora que ele vai destacar quem não é grosso, foi Paulo. Não, mas eu tô trazendo o contexto, porque no dia anterior ele fez questão de frisar isso. A impressão que eu tenho é que mandaram até vaiar. Então tá bom. Essa é a opinião do Travassos. A minha é o seguinte: presidente Lula continue assim, exigindo respeito de quem está no palanque com o senhor. O Edu William, mas só dando um pitaco, eu acho que o Lula até se protege nessa coisa da crítica aos jornalistas. Mas algumas lideranças do PT não. Não passam 2 dias sequer que a presidente do PT, né, a deputada Gleisi Hoffmann, não vai nas redes sociais dela atacar algum jornal, criticar algum repórter, e às vezes passa da conta até, né, no tom das críticas, né? Aquela crítica construtiva de alguma matéria. Muitas vezes vai no pessoal. Aqui em Minas tem alguns também.